Voltaremos agora ao Centro Familiar de Adoração para ouvir a mensagem do Donnie Swagger. Abra a sua Bíblia nesta manhã, no grande livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Já foi dito, e eu concordo 100%, que o livro de Romanos é a carta magna do cristianismo. Se você não puder entender ou não entende o livro de Romanos, você não pode entender a expiação. Você não pode ter o entendimento correto do preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário para a nossa redenção. E lembre-se disto, todo erro na igreja começa com uma interpretação falha da expiação. Todo erro encontrado na igreja pode ser traçado de volta a uma falha no entendimento da expiação. Lendo um versículo 17 do primeiro capítulo, porque nele a justiça de Deus se descobre de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu quero ler de novo. Porque nele a justiça de Deus se descobre de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E eu quero ministrar nesta manhã, somente por alguns minutos, e olha, na verdade hoje eu não estou só pregando, mas eu estou trazendo uma história para você, porque este tempo em que estamos vivendo é um tempo muito importante na história da igreja, e eu vou explicar mais seguindo aqui na minha mensagem. Então quero ministrar nesta manhã sobre o assunto justo viverá pela fé. Pai, nos achegamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pela Tua bondade, te agradecemos pela Tua gentileza, te agradecemos pela presença do Senhor que sentimos em nosso meio nesta manhã. E eu lhe peço a Tua unção, unja-me para ministrar, dê clareza de pensamento e mente para entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para este culto tão importante. Te damos todo o louvor e glória, e todos digam amém e amém. Este domingo é chamado o Domingo da Reforma, porque dia 31 de outubro nós celebraremos 500 anos da Reforma. Não, faça melhor do que isso, igreja. Eu estou falando sobre uma reforma que virou o mundo, não de cabeça para baixo, mas de cabeça para cima, aleluia. Eu vou dizer isso de novo, a reforma não virou o mundo de cabeça para baixo, mas virou o mundo de cabeça para cima, aleluia. Eu não sei quantos de vocês viram a minha série que eu fiz, chamado Pregadores, Patriotas e Providência. Os 8 programas que fizemos alguns meses atrás, te dando a verdade da fundação deste país. Não a história falsa que é dada na escola. Não a história falsa que é dada e ensinada nas universidades, mas a verdade que esta nação foi criada, gerada por homens e mulheres que vieram para adorar a Deus, e a Bíblia era a sua fundação. Quando nós sentamos para começar a trabalhar no programa, e olha, foi um programa escrito, toda palavra falada foi escrita, porque a informação que tinha que ser entregue precisamente e corretamente. Quando começamos a falar como nós queremos começar o programa número 1, eu escutei alguns outros que falaram, finalmente parei e falei, não podemos começar esta série sem começar com a reforma. Se nós não começarmos com a reforma, então as pessoas não irão verdadeiramente entender por que os nossos puritanos e patriarcas saíram da Alemanha, de outros lugares, vieram para a Holanda e depois até as margens. Eles não chamavam do Novo Mundo, da Nova América, chamavam da Nova Israel, porque eles criam que Deus tinha dado para eles esta terra para levantar um povo
para adorar a Deus em espírito e em verdade. E vamos começar a lidar com isso. E eu até falei, olha, precisamos voltar um pouquinho mais do que os anos 1500 de Martinho Lutero. Na verdade, precisamos começar nos anos 1300 com John Wycliffe. Olha, não vai demorar muito tempo. Eu quero ler, se você não tem, este é o livro que nós desenvolvemos do programa chamado A Luz da Liberdade. E o Justin Nicholson fez um trabalho fantástico de pegar os meus pensamentos, as minhas ideias de todos os programas e colocá-los em um livro. Se você não tem este livro, você não pode verdadeiramente conhecer a história da América como você deve conhecer. Eu quero compartilhar com você alguns dos comentários neste livro para demonstrar o cenário do que o mundo parecia nos anos 1300, chegando até o levantar de Martinho Lutero. Na época da Idade Média, a paisagem do Sacro Império Romano estava em um vasto conjunto de impurezas e sujeira. O conceito de saneamento era algo a desejar. O gado morava sobre o mesmo teto que seus proprietários camponeses e os odores pungentes permeavam o ar. A fragilidade da vida humana era muito terrível. O homem enfrentou uma série de obstáculos, doenças incapacitantes e várias incertezas, como guerras, fome e praga. Ainda assim, todos palideceram em comparação com a maior incerteza de todas, a incerteza da vida eterna. O que acontecia quando alguém morresse? Haveria um céu? Haveria um inferno? O homem apenas voltava para o pó da terra? Ou ele era uma criatura criada por Deus para viver eternamente no inferno ou no céu? Eles não sabiam. E aqui está a razão. A igreja tinha se tornado um estado de apostasia. Durante séculos, uma nuvem escura surgiu em cima de sua cabeça. O papado impediu a Bíblia de chegar nas mãos das pessoas comuns. Portanto, muitas poucas almas, na verdade, eram salvas. A porta do evangelho estava fechada e Satanás tinha a chave. Ele encontrou grande sucesso na geração e manutenção das incertezas da vida. Foi esta escravidão que encadeava a humanidade aos grilhões da escuridão pecaminosa. E deixe-me parar aqui mesmo. Você já me ouviu dizer isto antes. Onde não há Bíblia, não há liberdade. Eu disse, aonde não há Bíblia, não há liberdade. Aonde há um pouco de Bíblia, há um pouco de liberdade. Mas aonde há muita Bíblia, há muita liberdade. Este livro que eu seguro em minhas mãos, a palavra do Deus Todo-Poderoso, é o único livro já escrito que contém as respostas para todos os problemas que praguejam a raça humana. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há liberdade sem a verdade da palavra do Deus Todo-Poderoso. A Igreja Católica prosperou sobre o conceito da lei canônica. De acordo com a lei canônica, o Papa era a autoridade máxima na terra. E deixa eu parar aqui. Não existe uma figura religiosa que se apoie ou sente em autoridade em qualquer lugar nesta terra. Há apenas um cabeça da igreja, e o nome dele é Jesus Cristo. Agora eu sei que eu vou receber mensagens de ódio sobre isso, eu vou receber cartas de ódio sobre isto, mas eu vou dizer novamente, há apenas um chefe da igreja, e é Jesus Cristo. Não é o Papa, não é um bispo, não é um superintendente geral, não é um superintendente regional, mas é Jesus Cristo, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A palavra de Deus foi desconsiderada. Este abuso grosseiro de poder permitiu ao Papa controlar quase todos os aspectos da vida. Deixa eu parar aqui de novo. Olha, isso é um dos pecados da igreja moderna e carismática. Olha que eles praticam a doutrina dos nicolaítas.
o que significa que os pregadores tentam controlar todos os aspectos da vida das pessoas. Eu te amo bastante para te dizer a verdade, mesmo que você fique bravo comigo. Mas o meu controle sobre a sua vida só se estende ao tempo que você entra nesta igreja e quando você sai. Não é a minha tarefa controlar a sua vida. Olha, eu tenho vários problemas controlando a minha própria vida. É a minha tarefa ouvir do céu. Então é a minha tarefa buscar os céus para a unção. E então é a minha tarefa entregar a palavra. O que você faz com ela, então é a sua tarefa e a sua responsabilidade. Não posso acreditar que estamos vivendo em um dia, em um tempo que as pessoas vão para as igrejas. Você não pode ser um membro até que você mostre o seu imposto de renda. Quão estúpidas as pessoas podem ser! Você não pode pertencer ao grupo lá que eles consideram até que você mostre o seu talão de cheques. Alguém me disse: você mostraria o seu talão de cheque? Eu falei: eu vou te mostrar o meu soco. Isto é controle, tentando controlar você. Eu somente quero uma pessoa controlando a minha vida, e é Jesus Cristo, pela pessoa e a operação do Espírito Santo que habita dentro de mim. A palavra de Deus foi desconsiderada. Este abuso grotesco de poder permitiu que o Papa controlasse quase todos os aspectos da vida. À medida em que a corrupção emana de Roma, os homens piedosos começaram a se mexer e ficaram cada vez mais indignados. Uma tempestade estava sendo preparada, e eu quero acrescentar agora: uma tempestade está sendo produzida hoje. A linha já foi escrita na areia. O Senhor disse, Ele trouxe de volta à igreja o livro de Romanos e a mensagem da cruz, que tudo está na cruz. Tudo que precisamos está na cruz. A justificação está na cruz, a santificação está na cruz, a cura está na cruz, a libertação está na cruz. O Espírito Santo vem através da cruz e só pode trabalhar entre os parâmetros da obra consumada de Cristo. Então hoje você tem que decidir qual lado da linha você vai estar. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode colocar a sua cabeça na areia. É como no Texas, quando o Álamo, eu não sei se isso realmente aconteceu ou não desta maneira, mas quando eles perceberam que nenhum quarto seria dado a 4.000 soldados mexicanos contra os 200 texanos, como eles eram chamados, então a ordem foi dada para Santa Ana, que considerava-se o Napoleão do Oeste. E o exército mexicano, olha, tinha uma melodia que eles tocavam na trombeta, e quando tocavam, significava que nenhum quarto seria dado. Em outras palavras, cada pessoa deveria ser morta. O coronel William Travis, que estava tomando conta do Álamo, chamou todos os homens. Jim Bowie, da fama de Louisiana, e a faca Bowie estava lá. David Crockett estava lá. Jim Bowie estava morrendo de tuberculose. Ele estava tão fraco que ele não podia ficar de pé. Ele estava no hospital, tossindo sangue. Quando ele ouviu o que estava acontecendo, ele colocou um cotovelo e disse: o que está acontecendo? O coronel Travis convocou todos os homens e disse: pegue meu lixo, me tire daqui, eu quero ouvir. O coronel Travis disse que Santa Ana tinha recebido uma ordem: todos vamos morrer. Vamos nos render ou morrer? Não haverão prisioneiros. Ele disse: eu não posso tomar essa decisão por você. Você tem que tomar essa decisão sozinho. E ele tirou a sua espada e ele traçou uma linha na areia. E ele disse: eu não vou sair do Álamo. Seja o que for que acontecer, eu vou ficar aqui. Quem quiser ficar, e olha, é a sua escolha, saia desta linha. A tradição diz que Jim Bowie
cuspindo sangue, nem podia falar, olhou ao redor e falou: me levante e me leve para o outro lado da linha. Cada homem do Álamo saiu e atravessou aquela linha, dizendo: aqui nós vamos ficar e vamos morrer, não vamos nos render para a tirania. Bem, eu tenho uma novidade para a igreja de hoje, que está na apostasia. Aqui nós estamos e vamos ficar e não vamos nos mover da verdade. A vitória que buscamos está encontrada na cruz. Não há outra mensagem, mas Cristo e Ele crucificado. Não há outra canção a não ser maravilhosa graça. Não há outra canção, mas há uma fonte cheia de sangue que sai das veias de Emanuel. Pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Eu não me importo o que a sua Constituição e os seus estatutos da sua denominação diz. Esta é a minha Constituição e o meu estatuto. E eu tenho as duas armas carregadas e uma extra nas minhas costas. John Wycliffe foi o primeiro a começar a enfrentar o erro da Igreja Católica. Isso foi na década de 1300. Ele era um dos, se não o homem mais brilhante do mundo do seu tempo. Não havia nenhum escritor que pudesse nem ser comparado com as escritas de John Wycliffe. O seu QI estava acima da média. Ele começou a falar com Lutero, um pouco mais tarde, vamos chegar a isso, contra a prática da Igreja Católica vendendo indulgências. Ele fez esta afirmação: é claro para mim que nossos prelados, na concessão de indulgências, normalmente blasfemam a sabedoria de Deus. Debaixo da lei canônica, os padres diligentemente forçavam a venda de indulgências. O que são indulgências? Um pagamento pela remissão dos pecados, com um pequeno sacrifício financeiro. Das multidões de compradores aos gritos dos vendedores, parecia muito como um mercado, mas um mercado conduzido por monges. A mercadoria que eles estavam vendendo, que ofereceram a preço reduzido, foi a salvação das almas. Viva como você quiser viver, faça o que você quiser fazer, só me dê algum dinheiro. O monge ficava com uma parte e o resto ia para Roma. Isso aí era uma farsa. O criminoso comum foi levado a acreditar que ele podia fazer o que ele quisesse e depois, mais tarde, pagar uma indulgência para receber perdão dos seus pecados. De fato, olha, às vezes ele ia para o purgatório, né, que não existia, e entrava nos portais da glória, mas a Igreja Católica agia como mediadora diante de Deus. Agora isso é interessante, né? A minha Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus. Ele exortou os seus colegas ministros, Wycliffe, a pregar o Evangelho. Agora escute: não pregue fábulas ou entretenimento. Esta é uma imagem perfeita de 90% do mundo pentecostal e carismático hoje. Entretenimento. Não vem à igreja para aprender a palavra de Deus, você vem para a igreja para se divertir. Alguém brincando disse, né? Agora que temos essas telas, vamos ter uma festa de futebol americano, certo? Eu falei: não na sua vida. Estamos vivendo em um tempo que eles não vêm para escutar pregadores, mas para escutar comediantes. Eles vêm para ouvir autoajuda. Eu estou bem, você está bem? Não, eu não estou bem. Você não está bem.
Todos nós temos o mesmo problema, que é chamado pecado, e só há uma resposta para isto. Não é um comediante, não é um clipe de algum filme, nem um livro na lista dos mais vendidos de Nova York, mas é o poder do Evangelho de Jesus Cristo pregado debaixo da unção do Espírito Santo. Esses jovens pregadores nos seus jeans apertados, eles têm que voltar e ler isto. E se eles não seguirem, alguém tem que chutar eles no meio dos bolsos, nesses jeans apertados. Wycliffe crê que a Bíblia tem que ser consumida todo dia, não apenas pela elite religiosa, mas também pelas multidões. Ele leu completamente as Escrituras, interpretando-as e aplicando-as à sua própria vida. Isto foi em latim que ele leria. A revelação dessas Escrituras abriu os olhos de Wycliffe, permitindo que ele visse o sistema nefasto da Igreja Católica e a sua oposição à palavra de Deus. Wycliffe foi criado por acusações de heresia. Em 1377, Wycliffe foi convocado para comparecer diante de um grupo de bispos na igreja de São Paulo, em Londres, para responder a acusações de heresia. Ele foi acompanhado por dois dos seus partidários mais poderosos, Lord Percy, o marechal da Inglaterra, e John F. Gaunt, o chefe do governo inglês. Temperamentos incendiados, palavras trocadas, lutas quase aconteceram. Parece algumas igrejas de hoje. Esse lado quer lutar por esse lado contra o outro. Bem, enquanto ele estava parado, aquela sala ficou em silêncio. E Wycliffe, levantando-se, disse: eu estou pronto para defender as minhas convicções até a morte. Onde estão homens e mulheres com coragem hoje? Eu estou pronto para defender as minhas convicções até a morte. Wycliffe sabia que, se o verdadeiro Evangelho de Cristo fosse obter uma influência nos corações das pessoas comuns, é por isso que eles estavam bravos. Ele queria traduzir a Bíblia para a língua do homem comum, mas a Roma não queria uma tradução. Em primeiro lugar, haviam poucas Bíblias disponíveis no mundo. As poucas Bíblias que existiam estavam em latim, e as poucas Bíblias que podiam ser encontradas numa igreja literalmente estavam no púlpito acorrentadas e guardadas para que não pudesse ser aberta. Nem só isto, muitos dos padres católicos não podiam ler. Portanto, eles inventavam histórias para entregar para o seu povo no domingo de manhã. Ele queria colocar a Bíblia nas mãos de homens comuns. A igreja se opôs amargamente. Isto é o que se dizia. Por essa tradução, as Escrituras tornaram-se vulgares, e elas estão mais disponíveis para os leigos e mesmo para as mulheres. Oh, que horrível! Que coisa terrível! Uma mulher pode ter uma Bíblia. Mesmo para as mulheres que podem ler, do que aprenderam eruditos que têm uma alta inteligência. Então a pérola do Evangelho, isso é que eles disseram, está espalhada e pisada pelos porcos. Em outras palavras, se você pudesse ler e você tinha uma Bíblia, você era chamada de porco pelos líderes religiosos. A igreja se opôs amargamente, como eu disse, mas Wycliffe não parou. Ele imprimiria uma Bíblia em inglês, e a Bíblia começou a se espalhar. Não muito, porque ele não podia imprimir muito, mas conseguiu imprimir algumas em inglês. Eu tenho que pular aqui. A Igreja Católica condenou John Wycliffe com mais de 250 acusações de heresia em dia 4 de maio de 1415. Agora, alguns dizem que está bem, isso está certo, mas isso foi 30 anos após a sua morte. 30 anos depois de sua morte, ele foi chamado de herege. Agora o que eles fizeram? Eles proibiram seus escritos, queimaram todas as suas obras, desenterraram seus ossos e os queimaram, espalhando as suas cinzas no rio Swift.
Mas ironicamente, e talvez simbolicamente, as suas cinzas viajaram pelo rio Swift, onde encontrou uma série de fluxos menores que se esvaziaram nas águas do grande Atlântico, espalhando a sua influência literalmente em todo o mundo. Oh, aleluia! Aleluia! Deixe-me ler esta última declaração. Wycliffe diria que confie totalmente em Cristo. Confie completamente em seus sofrimentos. Cuidado em buscar de ser justificado de outra maneira a não ser a sua justiça. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Deve haver uma expiação para o pecado de acordo com a justiça de Deus. A pessoa para fazer esta expiação deve ser Deus, pois Deus é o único que pode expiar os pecados do homem. Não foi muito tempo depois que Martinho Lutero nasceu, em 1483. Ele veio de uma família próspera. Seu pai queria que ele estudasse direito. Ele saiu depois que ele se formou na escola e foi para a faculdade de direito para se tornar um advogado. Ele estava voltando para casa. Ele morava na Alemanha, em um feriado da escola, e ele estava vindo para casa. De repente o céu se abriu e uma das tempestades mais viciosas que atingiram aquela área da Alemanha começou a atacá-lo. O chão começou a tremer, relâmpagos atacando árvores e trovões, e relâmpagos tocando em todo lugar, e não sabendo nada a não ser o catolicismo, ele clamou: me ajude, Santa Ana! E como ele não foi morto, ele pensou que isso significava que ele era um bom católico, ele deveria se tornar um padre. Mas não apenas qualquer padre, ele queria se tornar um monge. Então ele foi, se juntou a um mosteiro. O seu quarto era bem pequeno, continha uma cadeira, um castiçal e uma cama de palha. Cada minuto da vigília foi dedicado a quantidades rigorosas de jejum, oração, confissão, peregrinações e, olha só, até mesmo a flagelação. Isso significa abater-se em si mesmo. E ele estava fazendo isso para tentar fazer-se puro. Não havia aquecimento, que fazia o inferno quase insuportável. Ele pedia comida nas ruas, não por razões econômicas, mas por humildade espiritual. Comendo apenas uma vez por dia, ele tornou-se brutalmente magro, praticamente carne e ossos. Sua figura frágil e óssea era distintamente visível através de sua batina. Mas escute, no entanto, depois de todo esse tormento autoafligido, a paz com Deus fugia dele. Quanto mais ele tentava fazer para Deus, mais ele via a sua pecaminosidade. Nada que ele fazia poderia suprimir a sua turbulência espiritual. A certeza que ele buscava foi embora dele. Agora escute o que ele disse: eu perdi o contato com Cristo Salvador e o Consolador, e fiz dele o carcereiro e prisioneiro da minha pobre alma. Vendo que ele estava ficando desiludido, alguns dos padres que estavam acima dele disseram: vamos enviá-los para Roma, e isto vai mudá-lo. Ele foi para Roma, mas teve o efeito oposto. Após a chegada de Lutero em Roma, ele testemunhou nada menos que um viveiro de debaqueação. Havia feitiçaria nas ruas, luxo, apatia entre seus colegas clérigos, sacerdotes que pediam prostitutas e clérigos ignorantes sem compaixão pelos espiritualmente quebrados. Ele ficou mais desiludido do que nunca. Ele voltou para Wittenberg, na Alemanha. Lá ele saiu com a palavra de Deus e ele disse: Senhor, eu não sei qual é a resposta que eu estou procurando, mas a resposta deve estar neste livro, e eu quero que o Senhor a revele. Eu quero a paz e eu quero a segurança da salvação. Quando ele começou a estudar diligentemente, o Espírito Santo o levou ao livro dos Romanos primeiro. O Espírito Santo moveu-se sobre ele para estudar o livro de Romanos. E quando ele chegou ao versículo 17, que eu li para você, e quando ele chegou nesta parte, o justo viverá pela fé,
a luz se acendeu. E de repente Lutero disse o quê? Não consigo me salvar? Não posso trabalhar para minha salvação? Não posso conquistar minha salvação? Eu não posso morrer de fome para a morte pela salvação? Não posso me chicotear para a salvação? Olha, é um dom gratuito dado por mim e por Jesus Cristo, aleluia! O que estamos fazendo? Fazendo as pessoas tentarem ganhar a salvação? E é isto que ele estava gritando, e finalmente o levou a tomar uma posição contra o ritual católico das indulgências, novamente, assim como Wycliffe tinha. Mas desta vez, Lutero ele havia obtido um diploma de mestrado quando ele tinha 22 anos, um doutorado em teologia, e ele era um dos principais professores da Universidade de Wittenberg. Ele se sentou com um pergaminho, tinta e pena. Escreveu o que se chamaria a tese de 95. Foram 95 argumentos contra as doutrinas e os ensinamentos de Roma quando tratava-se das indulgências. O que significa, você não pode pagar pela sua salvação. Mas no centro, ele estava dizendo que era um ataque contra a justificação pela fé. E naquele grande dia em que Lutero pregou aquela tese na porta daquela igreja em Wittenberg, lá na Alemanha, o demônio ainda não conseguiu superar, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra começou a se espalhar. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverão. O Senhor então o trouxe e deu-lhe Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos pela fé, e não de vós, mas é um dom de Deus. E ele disse, por que eu estou trabalhando por um dom que Deus já me deu? Ele foi acusado com heresia. Em 1520, um papa muito forte foi emitido contra ele, uma declaração pública que concluiu a proposição de Lutero como heresia. E este Papa não só obrigou todos os cristãos a reconhecerem a autoridade e o poder do Papa para conceder indulgências, mas também ameaçou Lutero com a excomunhão da Igreja Católica e lhe deu 120 dias para se retirar de Roma. Logo que Lutero recebeu aquela carta papal, ele a queimou publicamente. Eles finalmente o trouxeram. Eu estou pulando aqui que eu tenho que correr. Exigindo que ele negasse, exigindo que ele se arrependesse de suas heresias. Eles gritaram contra ele, você vai ou não vai retrair? E Lutero respondeu, desde que a vossa majestade e a sua senhoria pede uma resposta tão simples, eu amo isso, eu vou lhes dar 100 chifres e cascos e dizer, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão simples, pois não acredito em nenhum deles, no Papa nem nos conselhos sozinhos, pois é bem conhecido não só que eles erraram, mas também se contradizem, e eu sou dominado pelas passagens das Escrituras. E a minha consciência está cativa pela palavra de Deus. Não consigo e não vou me recuar, pois não é nem seguro nem honesto violar a minha consciência. Não posso fazer outra coisa. Aqui está o meu ponto de vista. Deus sendo meu ajudante, um homem. Aleluia! Martinho Lutero continuou e traduziu a palavra de Deus para o alemão. Isto inundaria toda a parte daquele mundo e começaria e provocaria a grande reforma, com homens e mulheres pela primeira vez ensinados. Você não pode comprar a sua salvação, você não pode ganhar a sua salvação, você não pode trabalhar para a sua salvação. É um dom gratuito, livremente dado, recebido gratuitamente pela expressão da fé da sua vida no que Jesus fez no Calvário. Virou o mundo da igreja de ponta cabeça,
ou do lado certo, eu deveria dizer, hoje, quando celebramos 500 anos da grande reforma, estamos vivendo o fruto dos sacrifícios que esses homens pagaram. E como que você ousa abater a palavra de Deus? Agora, perdoe o meu francês, pessoal. Como que você está bastardizando a palavra do Deus Todo-Poderoso com as suas malditas e sem contagens traduções que diluem a palavra de Deus, que contradizem a palavra de Deus? Olha, eu vou ser direto, é a versão King James. É a Bíblia King James. Esta é a tradução mais próxima que temos para o manuscrito original. Agora deixa eu correr aqui. O que é a justificação? Ainda bem que você perguntou. Em primeiro lugar, deixe-me dizer isto: a justificação pela fé é o maior dom de Deus dado aos filhos e filhas da raça perdida de Adão. Não há nada maior que Deus possa conferir ao homem maior do que a justificação pela fé. É como Paulo escreveu em Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que está disponível para nós, a salvação e justificação, está disponível para nós por causa do que Jesus fez no Calvário. E aqui é o que é tão legal sobre isso: este presente está disponível para todos, independentemente da cor da sua pele, não importa quanto dinheiro você tem ou não tem, ou o idioma que você fala. A palavra raiz hebraica para justificação é tzedaka, que significa justiça ou justo. Justificação significa que você é declarado justo. Eu voltarei a isso em um minuto. A palavra grega para justificação é dikaiô, que significa absolver, vindicar ou pronunciar justiça. A justificação é pura e simplesmente uma obra legal. O homem deveria uma dívida a Deus que era impossível ele pagar. Eu acho que nós temos, o homem mais rico do mundo vale 80 e tantos bilhões de dólares. Você poderia levá-lo e todos os outros bilionários e todos os outros milionários no mundo, juntarem todas as suas riquezas, e você não pode comprar sua salvação. Mas você pode ser o pobre dos pobres, e com a expressão de fé, os seus pecados todos serão lavados em um momento, e você se tornou um cordeiro de Jesus. Alguém tem que louvar. A única maneira que a dívida do pecado poderia ser paga era através de um sacrifício. E como foi um homem que pecou, tinha que ser um homem que tinha que morrer. Mas não só qualquer homem, pois todos os que nasceram por meio de Adão nasceram com a natureza pecaminosa. Nossa linhagem estava corrompida. Portanto, muito antes da criação deste mundo, foi decidido nos céus, nos conselhos do céu, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornaria o segundo Adão, o segundo homem. Ele nasceria não pela união do homem e de uma mulher, mas pelo sopro do Espírito Santo. Não havia nada naquele que estava corrompido. Alguém, por favor, oh aleluia. Então, quando ele estava preso naquela cruz, não foi um assassinato, não foi uma execução, não foi um suicídio, mas foi um sacrifício por você e por mim, oh aleluia. E Ele é o único. Ele é o único. Eu tenho que correr. Olha, o resultado final da justificação. A justificação declara uma pessoa não culpada. No momento que você aceita Jesus, você é declarado não culpado. Agora, isto é o bom para você aplaudir a Deus, mas Deus sempre te dá mais.
Justificação não só nos declara não culpados, mas nos declara inocentes. Mas olha, eu não entendo a diferença. Em um tribunal de justiça, você pode ser acusado de um crime e não ser culpado, mas isso não significa que você não fez. Isso significa que não existem provas suficientes. Mas o Senhor nos declara não culpados e totalmente inocentes de todas as acusações. Mas não para por aí. Somos declarados não culpados, somos declarados totalmente inocentes e somos declarados perfeitos, como se nunca tivéssemos pecado nenhum dia em nossa vida. Alguém precisa gritar: aleluia! Perfeito, perfeito, perfeito. Mas como pode ser assim? Nós somos imperfeitos, porque somos julgados por Deus, não pela nossa atuação, mas por nossa fé na obra do Filho de Deus, e a sua atuação é perfeita. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O diabo diz isso, 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 aquilo, e o Senhor disse: Ele é perfeito. Olha, o meu pai falou sobre Pedro. Pedro era um homem louco, cara. Ele poderia enfiar o pé em sua boca, poderia dizer que era errado. Ele negou o Senhor e o seu pecado era tão condenável quanto Judas. A Bíblia diz que ele amaldiçoava o Senhor, não significava palavrões, não queria dizer que ele usava profanidade. Significava que ele falou, uma vez questionado pela sua criação judaica, ele finalmente, com raiva, disse: se eu conhecesse esse homem, deixe-me ser amaldiçoado por Deus. Mas o Senhor falou e disse que: Pedro, eu orei por você. Olha, note, para que a sua fé não falhe. Ele não disse: eu orei por você para que você não falhasse. Pedro iria falhar? O Doni vai falhar, você vai falhar, você vai falhar, você vai falhar, você vai falhar. Mas há uma diferença entre você falhar e a sua fé falhar. Você vai falhar, mas a fé se levanta. A fé se levanta e tira o pó dos ombros e diz: eu vou continuar marchando, pressionando para a marca do prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, meu Senhor, aleluia. E quando algum pregador de língua comprida ou membro de uma igreja vem, me mostra onde ele está. Não há registro no livro. Como se você nunca tivesse pecado. Agora aqui está o mais importante. A justificação era a mesma na antiga aliança como era na nova aliança. De fato, a justificação, a revelação da justificação foi dada primeiro na antiga aliança. Eu vou ler o texto para você. Olha, pode colocar. Você tem os textos das notas do expositor? Se você tiver, por favor, coloque Gênesis 15, 6. Se você não tem, eu vou ler tudo. E ele, significando Abrão, creu no Senhor. Significa exercitar a fé, crer no que o Senhor lhe disse. E ele, o Senhor, contou Abraão por justiça. Agora é isso que eu amo, isto é que eu amo. Isto é uma das escrituras mais importantes na totalidade da palavra de Deus. Neste simples termo, Abraão creu em Deus, encontramos o significado da justificação pela fé. Abraão foi salvo pela graça através da fé e não pelas suas boas obras. Não há outro meio de salvação em qualquer lugar na Bíblia.
Deus existe a justiça. No entanto, é a justiça concedida estritamente por Cristo e Cristo somente. Qualquer outra coisa é autojustiça e totalmente inaceitável por Deus. Mas eu gosto dessa parte. Diretamente o pecador crê no testemunho de Deus sobre o seu Filho amado. E então ele não é apenas declarado justo, mas ele é feito um filho e um herdeiro. Você entendeu? Você entendeu? Eu não acho que você entendeu. Eu não acho que você entendeu. Eu não acho que você entendeu. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um herdeiro das bênçãos de Deus. Alguém tem que entender o que eu estou falando nesta manhã. Você não é só um número de RG, mas você é um filho. Você é uma filha do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Olha, fomos cordeiros com Cristo, feitos para sentar com Ele nos lugares celestiais. Eu recebi boas notícias para você, ou talvez uma má notícia. Eu fui ao médico no dia 4 de outubro para o meu check-up de 6 meses, e ele disse: você está perfeitamente bem, você pode correr. Oh, aleluia! Eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou um herdeiro de Deus, eu sou um herdeiro de Deus, aleluia! Pare de ficar andando ao redor murmurando. Você é um filho e uma filha de Deus. Você não pode obter um cargo mais alto do que esse. Eu tenho que correr. A cruz somente fez a justificação possível. Músicos e cantores, voltem. Antes da cruz, os indivíduos eram justificados pela sua fé no que os sacrifícios representavam, ou seja, o Redentor que viria. Em outras palavras, eles foram justificados aguardando um evento que ainda não havia ocorrido. Mas desde a cruz, o homem é justificado olhando para trás para uma obra completa e consumida. Antes da cruz, os indivíduos eram justificados aguardando um Jesus profético. Desde a cruz, somos justificados olhando para trás para uma cruz histórica. É somente a cruz que faz a justificação possível. Agora eu vou dizer de novo, para vocês de cabeça dura que não entendem: é a cruz e somente a cruz que faz a sua justificação possível. Não é usar o seu talite, não é tocar o seu chofar, nem cozinhar uma ceia da Páscoa, não é tentar cortar a grama das pessoas e passar garrafas de água. Não, 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 não. Isso são obras. Somos salvos, justificados pela fé. A fé é crer. Agora deixa eu te ajudar, eu que recebo os e-mails. Bem, mesmo os demônios creem. Sim, isso está certo, eles creem, mas eles não têm fé. Quando a palavra crer ou acreditar ou acreditou está ligado ao ato da salvação, falando de nós, sempre tem a ideia de nós, algo em nós, respondendo. É a nossa fé respondendo àquela verdade. E o fato de que acreditamos, o que exige que nós aceitemos o que acreditamos. Você já ouviu falar alguém que eu creio nisso, mas eu não aceito? Bem, como que pode ser? Ou é verdade ou não é verdade. Você vai entender umas 3 horas da manhã. Não é pelas obras, é pela fé. A ideia é que alguém, para ser justificado, esta obra maravilhosa só pode ser realizada pela fé em Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Se alguém tentar obter justificação
por obras ou por mérito, ele é automaticamente desqualificado pelo Senhor. Então você sabe que nesta manhã, centenas de milhares de igrejas em toda a terra, que a congregação é composta de pessoas desqualificadas, porque a fé deles está no batismo nas águas, a fé deles está em manter um dia, o sábado, quando eles não percebem que Jesus Cristo é o nosso descanso no sábado. A razão pela qual não é possível que se possa justificar pelas obras, simplesmente porque a dívida era muito grande. Então a justificação só pode ser apresentada por Cristo, que sofreu como nosso substituto, colocando a nossa fé exclusivamente nele. Somos feitos uma nova criatura. Tudo isso significa que a pessoa que tem fé em Jesus, eu amo isto, é agora absolvida. Eu estou absolvido agora, não no próximo ano, eu estou absolvido agora, não para outro dia, agora, eu estou absolvido, aleluia, simplesmente por causa da minha fé, acreditando em Jesus e o que Ele fez no Calvário. O juiz falou, e ninguém pode anular a decisão definida. Jesus nunca perdeu nenhum caso, e Ele não pode, porque o Pai é o juiz. Através da fé somos declarados justos. Você é justo, Joe? Alguns de vocês, você se pergunta por que o Joe, ele salta e fica todo empolgado. O Joe, uma vez ele era viciado e drogado por metanfetaminas e todo tipo de drogas que você pode imaginar. Mas hoje o Joe está absolvido. Hoje o Joe é justo. Hoje o Joe é santo. Hoje o Joe, você está justificado pela fé, aleluia! Isto é mais do que um perdão, pessoal. Significa uma transformação total. Se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. John, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Aleluia. Você não é quem você era mais. Você costumava estar preso com a metanfetamina, mas agora você é um herdeiro de Deus, um filho de Deus. Você é justo, você é santo, você foi consagrado, absolvido, justificado, santificado, e em breve será glorificado. Aleluia! Aleluia! Eu tenho que fechar. Por último, não existe uma justificação parcial. Não existe isso. Você ou é justificado 100%, ou você não é justificado. Eu não sei. Como que ele pode ser justificado? Ele fez isso, isso e aquilo. Sim, e você fez isso, isso e aquilo também. Bem, eu simplesmente não vejo como ele pode ser justificado. Bem, eu não sei nem como você pode ser justificado com essa língua tão comprida que vai até El Salvador, fofocando. Sabe, eu tenho que fechar. Cristãos autos justos, esse é o seu modus operandi. Eles se validam encontrando, olha, as coisas mais fracas em outros crentes que são mais fracos do que eles, apontando o dedo para eles e dizendo: eu não faço isto e aquilo. Mas realmente o que eles deveriam fazer é dizer: Senhor, me ajude por aquelas coisas na minha vida que não são agradáveis a Ti.
nenhuma justificativa parcial. Olha, uma última declaração. Precisamos de uma outra grande reforma. Agora você me ouviu? Eu disse que nós precisamos de uma outra grande reforma. O que você está tentando dizer? A igreja deve voltar ao livro dos Romanos. Esqueça 30 dias de propósito. O governo, escute, deixe-me. Prepare-se, seja lá o que você for tocar. Nós tivemos todas essas modinhas, tá? Você tinha a moda do riso. Todo mundo vinha para a igreja e eles começavam a rir. Eles se sentariam e olha, não tinha nada para rir. Eu me lembro quando isso aí estava acontecendo na Flórida, aqui mesmo. Tinha um monte de gente aqui e eles, de repente, e aí o meu pai saiu, começou a pregar. Ele falou assim, ó: pare com isso. Pode sair do chão, sente-se e fique quieto. Agora todos precisamos de rir de vez em quando, mas isso não é um avivamento. Então tivemos, eu não posso passar por todos eles porque, olha, vai demorar uns 30 dias. Mas aí você tinha a igreja com propósito, aí você tinha a vida com propósito, 800 milhões de livros vendidos. Você notou que eles não estão sendo mais vendidos? Por quê? Porque não funciona. Menino, eu fiz, às vezes eu gostaria de, às vezes eu gosto de fazer as pessoas bravas. E eu não entro em muitas livrarias cristãs porque eu fico enjoado. Porque tudo que eles são psicológicos. Mas eu tive que pegar um negócio lá. Eu estava andando, passando na fila. Eu me levantei, a moça disse: você já leu A Vida com Propósito? Eu disse: minha senhora, eu só leio livros que não são ficção. E ela, o quê? Falei: eu não leio ficção. Aí o governo dos 12, cadê isso hoje? Você tem aquele grupo que vem para a igreja ensinando: olha, vamos apagar as luzes e me aprofundar no Espírito Santo. E aí você compra um tapetinho, né? O tapetinho do Espírito Santo, compra deles, né? E aí eles têm tamanhos diferentes daquele tapetinho do Espírito Santo. Aí você apaga a luz e você pode comprar, né? Você está no escuro e você está se aprofundando na presença do Espírito Santo. É claro, você pode comprar todos os seus CDs deles também. E você então faz um encantamento, né? O seu versículo bíblico, uma canção. E isto você está canalizando o Espírito Santo. Olha, eu sou estúpido, 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 né? Deixa o diabo entrar na minha mente. Eu sou estúpido, sou estúpido, sou estúpido. Deixa o diabo entrar na minha mente. Eu sou estúpido, sou estúpido, sou estúpido. As pessoas batizadas com o Espírito Santo estão cheias 24 horas por dia, 7 dias por semana. E olha a minha última declaração. Eu posso estar aqui por 30 mais minutos e falar todas as modas que já vieram para a igreja, né, que deve ser a resposta. Mas se elas forem embora, é porque só existe uma verdade: Cristo e Ele crucificado. Cristo e Ele crucificado. E Deus levantou a rede Som Life de televisão para ser o epicentro desta grande reforma que está vindo para o mundo. Olha, vamos trazer a igreja de volta para a cruz. Abaixe sua cabeça nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, viemos diante de Ti, no nome acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela reforma. Obrigado por homens como Wycliffe e Lutero,
e os outros que vieram depois deles, pelos seus sacrifícios que eles fizeram. Com cabeças baixas e olhos fechados, eu oro que todas as pessoas neste santuário, você está tentando viver a sua vida baseado na fé e não nas obras. Você está salvo pela fé, mas eu não posso pregar sobre esta grande doutrina e assumir que todos aqui, especialmente aqueles assistindo e ouvindo em todo o mundo, onde estiverem, eu não posso assumir que eles verdadeiramente estão confiando no Senhor pela fé para a sua salvação. Eu não sei, não conheço o seu coração, só você. Simplesmente eu vou te perguntar, pergunte-se a si mesmo, uma pergunta simples: será que eu sou salvo pela fé? Ou será que eu estou confiando nas minhas obras? Olha, a sua obra pode ser: eu sou um membro do Centro Familiar de Adoração. Não vai dar certo. Eu apoio a SBM. Não vai dar certo. É a fé no que Jesus Cristo fez no Calvário. Se existe alguém aqui nesta manhã que você não tem certeza da sua salvação, levante a sua mão aonde você estiver e vamos orar com você. Não estamos aqui para te envergonhar, não estamos aqui para perguntar quais pecados você cometeu, mas se você quer se acertar com o Senhor, levante a sua mão aonde você estiver, vamos orar com você. Não vou te prender por muito tempo no culto. Aleluia. Eu vejo uma mão lá atrás, obrigado. Mais alguém, rapidinho. Vamos todos ficar de pé, todos de pé. Minha irmã, eu vou lhe pedir, se você levantou sua mão, eu quero que você saia. E eu quero que você venha e fique aqui na frente. Nós vamos orar com você, trazê-la para o reino. Se você levantou sua mão, venha aqui para frente. Assim como vocês assistindo e ouvindo, aonde você estiver no mundo, as instruções que eu darei para eles servirão para você. Eu vou fazer uma oração, a maior oração no mundo, chamada a oração do pecador. E eu vou pedir para você e vocês assistindo pela televisão, repita após mim. E eu quero que você creia nas palavras. Dizer palavras não vão te salvar. Você deve exercitar a sua fé no que essas palavras querem dizer. Eu quero que você levante suas mãos agora, como sinal de rendição. Eu quero que você na audiência estenda a sua mão para eles, e vocês na audiência repitam esta oração com eles, para que as vozes deles não estejam sozinhas. Agora diga comigo agora: Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti. eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados, pelos meus pecados e a vida que eu tenho vivido. e a vida que eu tenho vivido. Eu creio que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus que Cristo Jesus Cristo derramou o seu sangue derramou o seu na sangue cruz do Calvário na cruz do Calvário pelos meus pecados. pelos meus pecados. E eu creio que no terceiro dia no terceiro dia Jesus Cristo Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. ressuscitou dos E mortos. porque Ele vive, E porque Ele vive, eu também posso viver. eu também posso viver. E agora eu faço de Jesus Cristo o Senhor, o Senhor, o Salvador, o Rei, o Libertador da minha vida. E agora eu posso dizer: eu estou salvo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Alguém clame ao Senhor, aleluia, aleluia.